internautas do portal Webterra, sejam bem-vindos em mais um bate-papo semanal aqui no nosso podcast Webterra. E hoje eu estou aqui com ele que é empresário e personal trainer, Paulinho Alckmin. Seja bem-vindo, Paulinho. Fala, Rodrigo. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado aos telespectadores. É uma honra para mim, um privilégio poder participar desse programa incrível Webterra e também poder contribuir com um pouco da minha história, das minhas experiências de vida com cada um de vocês. Claro, e hoje nós vamos falar sobre atividades físicas. Mas antes de nós entrarmos nesse assunto, eu gostaria de ouvir de você a sua trajetória. Conte um pouco sobre você, a sua formação, como começou. Por gentileza, Bom, pode ficar à vontade. Na verdade, a minha história é dentro do esporte. Sim. Né? Desde criança eu participo, pratico. Tive um sonho de ser jogador de futebol. Não consegui com êxito ao chegar ao profissional em um clube grande, mas passei na base de alguns clubes, né, do Cruzeiro, do Ipatinga. Estive no Jorge Wilstermann da Bolívia, estive no Criciúma rapidamente, no Valério Doce. E o desejo de fazer atividade física veio pelo futebol mesmo, né? O desejo de voltar ao esporte de alta performance. Então, eu, na época, passei no vestibular de fisioterapia e educação física e na decisão fiquei pela educação física. E foi aí que começou? E foi aí que começou a história da musculação, das aulas online, do funcional, né? Eu formei em 2007, então já são aí muitos anos de profissão. Na verdade, não, 2007. Na verdade, formei em 2004. 2004? 2004. Então já são aí, vai fazer 17 anos de profissão. Uau! É uma trajetória, graças a Deus, graças a Ele mesmo, uma história, eu acredito que de sucesso. Exatamente. E você começou a entrar nessa área de personal logo nessa época, quando você formou? Na verdade, o meu irmão, o Rodrigo, que é meu sócio, meu xará. Seu xará, ele já era formado em Educação Física pela Universidade Federal de Minas Gerais, em Belo Horizonte. Sim. E a convite dele, querendo retornar a Montes Claros, falou: Paulinho, vamos montar um estúdio de personal. Então, o nosso negócio começou pequeno, né, com um estúdio, era a nossa proposta. Sim. E ali a gente já tinha essa experiência de realmente de lidar com poucas pessoas, que se diz um trabalho personalizado. Certo. Né? Deixa eu te perguntar, quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou nesse início? Já tinha como vou dizer, essa mentalidade das pessoas em ter um personal para acompanhar esse processo de atividades físicas naquela época, quando você começou? Não, na verdade, Rodrigo, eu sempre falo, quando eu sou convidado aí nas universidades, na faculdade, para dar uma palestra, dar uma palavra de incentivo aos acadêmicos, que você dentro da faculdade, dentro da universidade, você tem que mostrar o interesse em crescer. Então, eu na faculdade, eu fui bolsista de iniciação científica, eu fui monitor de diversas disciplinas. Então, eu acho que naquele momento eu já encarava os meus professores como os colegas de profissão. Sim. Né? Então, eu acho que a dificuldade ela existe em qualquer profissão. Mas quando a pessoa está disposta, está disponível a aprender, ser humilde em pedir ajuda, eu acho que essa pessoa ela tem total um caminho a ser prosperado e com muito sucesso. Né? Logicamente que a educação física é uma profissão muito nova. A educação física ela foi regulamentada em 1998. Então é uma profissão recente, digamos assim. Sim. Ainda existe muita pesquisa sendo feita na área da musculação, na área do treinamento esportivo. Então é uma profissão nova, é uma área nova. Certo. E a dificuldade ela existe porque não existia essa cultura de se investir na atividade física. Até poucos anos atrás, os médicos prescreviam atividade física. Né? A pessoa chegava com colesterol alto, com hipertensão, o médico falava: faz uma caminhada de 1 hora. Até hoje, né? Hoje menos, porque os médicos confiam no trabalho dos educadores. Sim. Né? Então eles transferem: olha, procura fazer atividade física, vai a uma academia, procura um personal. Né? Então isso veio mudando ao longo do tempo. Algumas pessoas vieram quebrando essas barreiras. Né? E hoje muitos estão colhendo dessa dificuldade que muitos tiveram lá no início. Né? Eu falo até em questão do personal, da hora-aula, eu sou sempre indagado nas faculdades, né? Se eu acho justo a pessoa começar e cobrar mais barato que outra. Eu falo que, lógico, o importante é a experiência. Ele está trabalhando, né? Não pode uma pessoa iniciar hoje
e achar que vai conseguir implementar um valor de mercado que é uma pessoa que está há 15, 16 anos no mercado. E me atendam ao seguinte, não estou dizendo que aquela pessoa que está há mais tempo no mercado tenha mais competência que aquela que acabou de formar. Não é nada disso. O que eu estou querendo dizer é, a pessoa, para ser reconhecida, ter um nome no mercado, isso leva um tempo. Isso é em qualquer Uma profissão. trajetória, né? É uma trajetória Sim. de dificuldades, de aprendizado. E eu acho que com o passar dos anos, dentro da nossa profissão, você vai se melhorando como pessoa, porque você aprende a lidar com outras pessoas também. Exatamente. Você aprende com a profissão, porque ao longo desses anos, quantos cursos já não fizemos, né, para aprender, especializações e tudo. Então eu acho que a dificuldade ela existe, né? É uma profissão ainda muito desvalorizada, mas eu acho que ela está em ascensão há um bom tempo. Sim. Eu acredito que a tendência é só melhorar. Perfeito. E muitas pessoas elas não sabem, mas qual é a função de um personal? O que é um personal? Explique para a galera que está nos assistindo. Bom, na verdade, quando você se torna um personal trainer, quando você afasta do salão de musculação com um olhar como um todo para todo mundo, você é uma pessoa que prescreve um treinamento específico para aquela pessoa e você atende somente ela naquele momento, ou um pequeno grupo, né? O professor de musculação que atende na área da musculação de uma forma geral, embora ele tenha que estar atento às individualidades de cada pessoa, ele tem que estar tomando conta de vários alunos ao mesmo tempo. Então, o personal é aquela pessoa que pega, por exemplo, o Rodrigo, que tem um objetivo específico, e que chega até mim para que eu cuide da sua saúde, que eu faça você alcançar aqueles objetivos de maneira mais facilmente, digamos assim. Perfeito. O personal, então, ele é um profissional formado em educação física, é isso? Exatamente. Somente em educação física? O personal training, sim. Sim, porque né? chegou essa porque pergunta, né? Tem o personal style, né? Tem Sim. o personal então, de cada área, né? Sim. Mas o personal training, sim, é aquela pessoa formada em educação física, né? Que tem legitimidade para poder atender, prescrever e orientar uma pessoa sobre a atividade física. Perfeito. Eu pergunto isso porque nós fizemos uma caixinha de perguntas nas nossas redes sociais para o entrevistado e chegou isso aí. Chegou essa pergunta. O profissional, o personal trainer, ele é formado somente em educação física? Então você já me disse aqui que sim, é um profissional da educação física. Isso. Perfeito. Uma outra pergunta aqui. Quando você se sentiu pronto, preparado para assumir essa posição? De ensinar outras pessoas, ajudar outras pessoas, né, a ter uma melhor qualidade de vida, de saúde, porque atividade física hoje é saúde, né? Além de estética, né? Rodrigo, antes da gente montar o nosso próprio negócio, Sim. Antes de formar, eu me dispus a trabalhar de forma gratuita em uma academia. Na verdade, assim, eu troquei o conhecimento que a pessoa tinha pela minha vontade de aprender. Né? Então as pessoas acham que o estágio ele é somente remunerado, mas a partir daquele momento que aquela pessoa se dispõe de um tempo para te ensinar, aquilo para mim já era considerado uma remuneração. Então eu trabalhei ali por volta de 6 meses, né, com horário para chegar e horário para sair, e aprendi muito. Então isso já foi um bom estágio para começar assim que eu formasse. E nós montamos o O2, eu tenho um professor muito bom, que é o meu irmão, Rodrigo, né, me ensinou muito e as coisas que eu tinha dúvida, obviamente, eu perguntava e depois de um tempo, naturalmente, você se sente pronto, né, seguro para fazer as suas próprias prescrições e tomar as decisões que você acha necessária para aquele aluno. Perfeito. Tem a próxima pergunta que é: quais são as competências e habilidades que você acredita que seja necessário para um personal? Porque hoje vocês trabalham com pessoas, né? Então, como você acabou de dizer, cada pessoa é diferente da outra. Cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra. Então, quais são as habilidades ou competências que esse personal ele tem que ter para atender uma determinada pessoa? Essa pergunta ela é fantástica. Eu até pouco tempo atrás coloquei um post no Instagram falando até exatamente sobre isso. Porque eu acho que independente da capacidade teórica que a pessoa tem e da capacidade prática que a pessoa tem, eu acho que a sensibilidade em conhecer a pessoa é a coisa mais importante para que você mantenha a sua clientela. Exatamente. Né? Muitas vezes as pessoas te procuram com personal por uma prescrição médica
às vezes física, às vezes psicológica, Sim. né? Porque a atividade física atua nas duas áreas. E se essa pessoa não tem sensibilidade para entender o outro, dificilmente ele vai conseguir prescrever um bom treino. Né? Tem pessoa que... Você pega uma pessoa, por exemplo, que é tímida. Às vezes ela está num grau de obesidade alto, por exemplo, que ela não gosta de frequentar a academia. Sim. Ao meu modo de ver como profissional, ao longo dos cursos que fiz de autoconhecimento, de atividade física, não justifica eu colocar aquela pessoa ali para dentro uma hora. Uma hora para ela é maçante. Então, primeiro eu desperto nela o desejo de fazer atividade física, o desejo de permanecer próximo a mim, né? Me ver como um amigo, como um aliado. Exatamente. Então, assim, as capacidades, logicamente que a pessoa tem que ser formada, né? Eu não compactuo com pessoas que não são formadas, que atuam na área, que isso é grande hoje. Sim. Né? Eu acho que a pessoa ela tem que ter competência realmente na área que ela atua. Né? Não adianta eu querer tratar uma coisa que não é da minha competência. E acho que a pessoa ela tem que entender de fato de pessoas. Exato. Ela tem que ter sensibilidade, né? Porque na fisiologia existe um princípio básico que fala que cada corpo é um corpo. Né? Então, às vezes um estímulo que é dado a você não funciona de forma efetiva em outra pessoa. Exato. Né? Mas também entender que a parte psicológica e objetivos das pessoas elas são diferentes. Perfeito. Qual é o seu público-alvo? Por exemplo, você acha importante ter um público na sua área de atuação? Por exemplo, você vai trabalhar somente com pessoas na área da saúde, por exemplo. Uma pessoa que tem problema de saúde. Outro, por exemplo, uma pessoa que, às vezes, igual você acabou de falar, tem algum problema, né? Depressão, ansiedade, porque os médicos eles indicam também uma caminhada, uma atividade física. Você acha importante segmentar um público ou você hoje atende, no modo geral, qualquer pessoa? Rodrigo, existem vários cursos hoje, né? Para você ter especificidade na área que você atua. Sim. Né? Tem pessoas que só atendem gestantes. Tem pessoas que gostam mais do treinamento de fisiculturista, então especifica melhor nesse atendimento. Perfeito. Né? Tem gente que atua mais na parte de reabilitação cardíaca. Sim. Né? Mas assim, eu atuo de uma forma geral. Né? Eu tenho pacientes que tiveram AVC, que fazem reabilitação comigo. Eu tenho pessoas que buscam hipertrofia muscular de forma profunda. Tem pessoas que trabalham comigo que buscam questão de emagrecimento, porque são obesas. Né? Eu trabalho com crianças, inclusive já desenvolvi atividades na Academia O2, buscando esse público de início de atividade física, né? uma parte mais lúdica e tudo. Então, assim, eu, Paulo Henrique Alquimim, eu não tenho um público específico que eu tomo conta. Sim. Eu, na verdade, eu atuo em todas as áreas. Então, você tem essa oportunidade, então, de conhecer novas pessoas, perfis diferentes, situações diferentes. Isso faz bem para você, né? Como profissional, o crescimento profissional. A educação física, ela nos dá essa oportunidade, sabe? Sim. É uma profissão linda porque a gente está o tempo inteiro aprendendo. Você lidar com pessoas mais maduras, mais sábias, né? Nós também temos as dificuldades de lidar com algumas pessoas que estão passando algum tipo de problema e nós é que temos que ser aquele psicólogo, digamos assim, naquele momento, né? Então, é uma profissão linda que a gente tem a oportunidade de lidar com todos os tipos de pessoas, de temperamentos, de condição financeira, cultural, é muito legal. Perfeito. Então, Paulinho, nós fizemos aqui no nosso Instagram uma caixinha de perguntas e recebemos algumas perguntas dos nossos internautas. Eu vou fazer agora para você. Tudo bem? Algumas dúvidas que eles têm aqui. A primeira pergunta é: qual a recomendação que você daria para uma pessoa sedentária que gostaria de iniciar uma atividade física? Porque é muito difícil, né? Começar, né? Ter esse pontapé inicial, esse desejo, né? Eu estou, por exemplo, eu comecei agora a me exercitar, fazer uma academia, né? Por causa mais da saúde e também estética. Preciso, assim, um pouco também. Faz parte. Mas faz parte, né? Mas qual a recomendação que você daria para uma pessoa sedentária, correto? Que gostaria de iniciar uma atividade física? Rodrigo, essa pergunta ela é recorrente, né? E de suma importância. Sim. Na verdade, assim, a pessoa, para ela começar a fazer atividade física, nós temos que levar em consideração a idade da pessoa, as limitações dessa pessoa. Sim. Então, muitas vezes, é necessário que essa pessoa passe por um médico, por um clínico geral, por um cardiologista. Muitas pessoas que já têm uma certa idade
possuem hipertensão, né? Doenças cardiovasculares. Sim. Então, para nós, profissionais, prescrevermos com qualidade e com segurança, é necessário que a gente tenha esses parâmetros em mãos. Sim. Né? Em toda academia, ou em quase todas as academias, nós temos profissionais que fazem avaliação física. As pessoas não valorizam muitas vezes isso, mas nós já tivemos casos que nós fizemos a avaliação física lá e nós barramos a pessoa de começar a fazer atividade física antes de passar por uma orientação médica, por exames médicos. Porque estava com a PA, uma pressão arterial de 18/10, por exemplo. Muito a pessoa alto. não falou na anamnese que era hipertensa e ela tirou o medicamento por conta própria. Então, pode acontecer muitas vezes essa pessoa ter uma morte súbita dentro da academia. Exatamente. Por uma falta de profissionalismo e de cuidado do segmento. Entendeu? Então, assim, primeira coisa, vai começar a fazer atividade física. Comece com atividade leve. Se você é uma pessoa sedentária, o seu coração, as suas articulações não estão preparadas para isso a primeiro momento. Certo. Então, comece com a caminhada, alongamentos, né? A musculação, ela é fundamental. Eu falo que a musculação é a mãe de todas as atividades, porque a musculação, ela ajuda muitas vezes quando a gente chega nos 30 anos e assim vai caminhando de forma mais gradativa, a sarcopenia, que é a perda de massa magra, massa muscular. Então a musculação mantém isso, né, previne contra a osteoporose e uma série de outras doenças. Então, assim, a musculação e a atividade física, ela é fundamental para o ser humano. Mas a gente tem que ter prudência e não fazer de qualquer maneira, entrar em qualquer lugar, fazer de qualquer jeito. Então, o conselho que eu dou para quem quer começar, vá em estabelecimentos que estejam regulamentados com CREF, né? Procure orientação médica e não ache que a avaliação física é uma bobagem. A avaliação física, ela é necessária. Porque às vezes a pessoa ela entra na academia, ela fala, não, mas eu estou tudo bem, não sinto nada. Mas às vezes a pessoa tem uma condromalácia patelar, com um desgaste de articulação, né? A pessoa tem uma hérnia de disco, e às vezes são prescritos exercícios que não estavam adeptos para aquela pessoa. Exatamente. Então, E causa prejuízo para a pessoa, né? Só prejuízo, e muitas vezes a pessoa não sente agora, isso é a longo prazo. Sim. Né? Então, assim, eu sugiro e recomendo que você que quer começar a fazer atividade física, procure um médico, procure um profissional formado em educação física, para você dar início e vai ser sucesso. Tem alguma restrição de idade para começar a exercitar? Não, na verdade, os estudos antigamente, eles diziam que a pessoa, quando ela começava a fazer atividade de musculação, por exemplo, ela atrapalhava no crescimento, mas isso foi desmistificado depois de alguns artigos científicos também. Até isso baseado em alguns atletas de ginástica olímpica, porque a atividade era seletiva automaticamente pelo tamanho. Certo. E aí os atletas eram fortes e achavam que as pessoas que faziam ginástica olímpica, por exemplo, não cresciam porque começavam a atividade de forma muito cedo. Né? Então, não. Assim, a atividade física, eu sugiro, por exemplo, aos pais, né, que quando for colocar uma criança de 7, 8, 9, 10 anos, que busque uma atividade coletiva. Né? Que é uma socialização, um futebol, um vôlei, um jiu-jitsu, uma capoeira, né? Atividades que façam essa criança se socializar e estar praticando atividade física, começar a gostar, né, disso. Agora, quando a criança chega aos 12 anos de idade, não tem problema nenhum ela começar a fazer a musculação. Mas, lembrando da responsabilidade dos pais em matricularem em locais que tenham profissionais formados e que tenham habilitação para cuidar dessas crianças. Agora, em relação à idade mais avançada, 50, 60, 70, eu já tive aluno de 90 anos, né, que faz atividade física. Então, não tem nenhum tipo de restrição, não. A restrição é na hora de prescrever. Entendi. Né? Perfeito. Próxima pergunta aqui é... Você poderia falar sobre os benefícios que tem ao realizar atividades físicas? Essa é a pergunta que chegou aqui. Eu vou ficar aqui com esse internauta até amanhã de manhã. São muitos benefícios, né? Muitos benefícios. Né? Para a saúde, para a mente. Atividade física, de uma forma geral, vamos falar da coisa assim, que é do dia a dia. Sim. Ela melhora o humor, né? Você trabalha com mais vontade, né? A sua atividade sexual, ela melhora muito, né? Você melhora os parâmetros laboratoriais, né, como colesterol, triglicérides, né, a produção de testosterona. Então, são uma série de benefícios que você conquista com a atividade física. A mobilidade articular, que é uma coisa que a gente precisa muito com o passar dos anos. Exato. Então, são muitos benefícios
Então, o conselho que eu dou é: pratique atividade física todos os dias. Isso. A próxima pergunta que era aqui é: o que você diria para uma pessoa que diz não gostar ou alegar não ter tempo para fazer atividades físicas? Qual o conselho que você dá para essa pessoa? Vou pegar um conselho, não um conselho, um ensinamento de Jesus para essa pessoa. Na palavra de Deus fala: tudo posso, mas nem tudo me convém. Faça a tua parte que eu te ajudarei. A gente não faz tudo que a gente quer. A grande verdade é essa. Exatamente. A atividade física ela é necessária. Embora essa pessoa não goste, ela precisa fazer atividade física. Sim. Né? Nós temos diversos estudos que trazem o quanto a pessoa melhora quando ela faz atividade física. Sim. Quanto a vida dela é mais longa quando ela faz atividade física. Então, se ela não gosta da atividade física, ela tem que descobrir o que é que ela vai se adaptar melhor. Se é uma hidroginástica, se é uma musculação, se é um yoga, se é uma corrida, se é um balé, mas a pessoa precisa fazer atividade física. Né? E se ela não gosta, ela fala: pelo menos eu vou começar devagar, vou fazer 30 minutos todos os dias, mas ela precisa. O conselho que eu dou é o seguinte: procure Paulinho Alquimim, me mande uma mensagem no Instagram, que eu tenho todas as ferramentas motivacionais para te fazer gostar e praticar todo dia. Perfeito. Olha para você ver. Você, durante a pandemia, realizou diversas lives, correto? Para ajudar as pessoas nessa época que todo mundo ficou dentro de casa a se exercitar. E chegou uma pergunta assim: é possível fazer uma atividade física dentro de casa em um ambiente fechado, um ambiente que tem pouco espaço? É necessário? Não só é possível, como deve fazer se a pessoa não vá à rua fazer atividade física. Sim. Né? Nós tivemos uma orientação em oração de direção espiritual mesmo. Sim. Na época da pandemia, no dia que saiu o decreto, em oração Deus revelou que era para a gente começar a fazer atividade física. Sim. E nós começamos isso, e eu prometi às pessoas que, em montes claros, de quando as academias estivessem fechadas através do decreto, nós ficaríamos até o último dia. E tiveram dias de muitas provações para mim, porque eu estava exatamente exausto, porque o meu nível, o meu ritmo de atividade física é muito forte. Então eu não mostrava, eu fazia a aula. Né? Então, assim, houve dias de eu ficar assim, emocionado realmente, assim, por não conseguir, mas eu tinha um compromisso com as pessoas. Né? Então, assim, foi uma graça realmente que Deus nos concedeu, porque nós alcançamos mais de 16 países naquela época. Uau. Né? Tinham mais de 3 mil pessoas ao vivo, ao mesmo tempo, fazendo atividade física, simultâneo. E na primeira live que nós fizemos, deu 180 pessoas, que era um número assim, extremamente bacana. Uhum. Né? E depois nós tivemos participações especiais, eu fiz aula online ao mesmo tempo ao vivo, com uma menina do Rio de Janeiro, fiz com uma de Brasília. Né? E foi muito legal, participação especial de alguns amigos que gostam de fazer atividade física, com lutador de jiu-jitsu, com pessoas que praticavam atividade física só em academia mesmo. E foi muito legal. E o mais bacana, Rodrigo, que até hoje eu recebo mensagem de pessoas agradecendo, falando: olha, você transformou minha vida, obrigado, foi a partir dali que eu comecei, eu perdi tantos quilos, minha vida transformou, e que bom, né, que eu tive esse privilégio de tocar a vida das pessoas nesse momento. Então é possível sim, inclusive no Instagram da O2 e nos meus, tem algumas aulas que são salvas lá, mas em breve eu vou estar lançando para um grupo de pessoas essas aulas online. É possível com um saco de arroz, é possível com uma cadeira e uma toalha de você fazer atividade física. E ainda conseguir parâmetros bacanas de resultado somente em casa. Perfeito. Então, tem um ditado que diz que quem é bom de desculpa não é bom de mais nada. Uhum. Então, comece hoje em casa. Perfeito. Uma última pergunta aqui dessa caixinha de perguntas. Sim. Você acredita que praticar atividades físicas poderia influenciar em relações a transtorno como depressão e ansiedade? Ajuda? Com toda certeza. Né? Você acabou de falar sobre isso, né? Mas você pode falar mais um pouco. Na verdade, logicamente que você tem que respeitar o nível, né, da patologia dessa pessoa, o que ela está sentindo, o grau de depressão que ela está. Sim. Mas é comprovado por diversos estudos também que a atividade física ela traz uma sensação de bem-estar, ela melhora a cabeça da pessoa, até porque, embora, mesmo não seja em uma academia, se for em uma academia é um momento de socialização, é um momento dele perceber a vida diferente, dele conhecer novas pessoas, dele se relacionar, né? E mesmo que seja sozinha,
os níveis de hormônios, os hormônios que são liberados durante a atividade física, as sensações de prazer que são obtidas durante a atividade, ele realmente tira muitas pessoas da depressão. Né? Então, assim, com toda certeza absoluta, a atividade física é um grande remédio, tanto que hoje ela é pedido por todos os médicos, né? Exatamente. Pratique atividade física. Tem programas de televisão hoje que falam, pratique atividade física. Tem quantos canais no YouTube hoje falando da prática de atividade física, tendo aulas online. Então, assim, muitas pessoas podem pagar e querem pagar uma pessoa específica, ótimo, que show. Mas também existem vários outros canais, vários meios, né, que disponibilizam isso de forma gratuita, né, que as pessoas podem fazer. Até em casa, né? Fazer em casa. Com toda certeza. Através da Paulinho internet. é o que melhor ainda. Isso mesmo. Então agora nós temos um bate-bola, que são algumas perguntas pra gente estar finalizando aqui, tá bom? Com você. E vamos lá. Uma palavra que resume a sua vida. Jesus, Jesus. Ok. O que te motiva a não desistir? meu filho. Um medo. Perder pessoas que eu amo. Ok. Uma alegria. Minha noiva. Ok. Um sonho a ser realizado. Tem? Uma família. Uma família. Ok. E como você se vê daqui 5 anos? Bom, eu me vejo casado, Sim. com mais filhos. Mais próximo de Deus. Sim. Bem na minha profissão. Eu me vejo um cara de sucesso. Eu, na verdade, embora eu tenha muitos sonhos, eu de fato hoje sou desprendido dos meus desejos pessoais. Eu prefiro que Deus conduza a minha vida da forma como Ele acha mais adequada. Sim. Né? Então eu não... Lógico que eu faço meus planos, eu tenho meus sonhos e tudo, mas toda vez eu consagro a Jesus. Né? Em Provérbios 16, capítulo 3, diz: consagra ao Senhor os teus planos e eles serão bem-sucedidos. Exatamente. Muitas vezes a gente se perde porque a gente quer o controle da nossa vida, né? E quando a gente deixa Jesus ser a luz, o condutor da nossa história, as coisas caminham de uma forma diferente. Exatamente. Exatamente. E quando você coloca Deus à frente, né? Tudo dá certo. Andar com Ele, o fardo dele, né? É mais leve. Eu tenho certeza Falar de Jesus é um trem muito prazeroso. Sim. Quem tem uma busca ter intimidade com Jesus, tem uma história de caminhada com Ele, sabe disso. Muitas vezes a gente questiona, a gente fica indagando por que não daquilo, mas quando Deus fecha uma porta é porque ela não é boa para nós, né? Sim. Então a gente precisa confiar, né? Quem dera se todos nós pudéssemos ter a fé de Jó, né? Que tudo perdeu, mas ainda glorificava o nome de Deus. Exatamente. E tudo foi restituído. Então, exatamente. É isso. Eu acho que aqui é uma passagem. Eu acho que a gente está aqui para prosperar, para conquistar muitas coisas, mas tudo aqui é matéria. Nosso corpo é matéria, os bens materiais que a gente conquista é matéria. Sim. Eu acho que a gente tem que pedir a Deus a sabedoria para entender o outro, saber que somos iguais perante aos olhos de Deus. Exatamente. Embora as condições físicas, financeiras e culturais sejam diferentes, somos irmãos, somos iguais. Sim. Então, o que eu quero de fato na minha vida é crescer espiritualmente. Que bom. Olha, Paulinho, eu quero te agradecer muito por esse bate-papo que nós tivemos aqui. Incrível. Esse final agora maravilhoso também. Melhor. Conversar, né? Muito melhor. Muito melhor. E eu quero te agradecer e quero deixar esse espaço agora para você falar com o público de casa. Se quiser contratar os seus serviços como personal na sua academia, pode ficar à vontade. Vai ser uma honra. Bom, pessoal, primeiramente eu quero de fato agradecer, né, o convite do Rodrigo, da diretoria da Web Terra, por esse privilégio de poder partilhar um pouco da minha história, poder falar um pouco de Deus, porque realmente é sempre emocionante falar dele. E assim, eu sou um cara extremamente motivador, eu sou um cara extremamente dedicado à minha profissão. Né? Quando um aluno me procura, o desafio dele se torna um desafio pessoal para mim. Sim. Né? Então, se você quer ter sucesso, se você quer ter uma mudança de vida, mudança de física,
pode contar comigo. Meu Instagram é Paulinho Alquimim. Né? Lá tem da minha vida pessoal, tem da minha vida profissional. Também tem a academia.o2. Quem quiser seguir a nossa academia aí, que é uma academia incrível, só tem profissionais formados, super competentes, vários profissionais incríveis lá para poder cuidar de vocês, né? E eu dou muita consultoria online, né? Eu atendo hoje, graças a Deus, eu tenho 3 países que eu estou atuando hoje: Estados Unidos, México e Canadá. São os países que eu atuo. Eu atuo hoje em São Paulo, né? Atuo em outras cidades, né? De Minas Gerais, que é do norte de Minas. E é isso. Na verdade, eu falo o seguinte: para você buscar um profissional de educação física, busque aquela pessoa que você tenha uma boa sensação, que você, ao olhar para essa pessoa, saber que essa pessoa vai te entregar o melhor dela, que ela não quer apenas o seu dinheiro. O dinheiro tem que ser uma consequência, né, da sua entrega como profissional a essa pessoa. Então, quem quiser treinar comigo, vai ser um prazer. Aguardo vocês no O2. E você, se chegar até você esse podcast, que mora em outra cidade, quiser ter mais informações sobre a consultoria online, sobre aulas online, que eu também dou via FaceTime, entre em contato com a gente no Instagram lá e a gente se fala. Beleza? Muito obrigado. Agradecido. Nós que agradecemos, Paulinho, tá? Pela sua participação, pela sua fala, que é muito importante, principalmente para pessoas que estão procurando agora ter hábitos saudáveis, praticar exercícios físicos, ter uma saúde, né? O corpo e mente também restaurados, né? Através de uma atividade física, através de um personal, né? Que vai dar essa mentoria, essa consultoria para outras pessoas, tá bom? E aqui fica o meu convite, você fazer uma aula lá no O2 comigo. Claro, perfeito. Aceitar esse desafio tá marcado, aí. Hein? Vamos ver. Tá gravado. Tá gravado. Tá convidado. Só não pode morrer durante a aula, mas tá tudo bem. É isso aí. Muito obrigado, tá bom? Rodrigo, obrigado, irmão. Obrigadão. E para vocês, até o próximo podcast. Valeu.